Mas os anjos são diferentes de nós. Eles não possuem um corpo material como nós, possuem um corpo espiritual. Os anjos são diferentes porque nós somos mortais e os anjos são imortais. Eles jamais morrem. Deus criou os anjos, irmãos e irmãs, e os colocou a serviço da salvação de seu Filho Jesus Cristo. Por isso nós podemos dizer que os anjos são ministros de Cristo para a nossa salvação. Foi um anjo que anunciou a Maria que ela tinha sido escolhida por Deus para ser a mãe de seu filho feito homem. Foi um anjo que anunciou aos pastores no Natal o nascimento de Jesus em Belém. Foi um coro de anjos que entoou o hino do Natal. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Foi ainda um anjo que anunciou às mulheres na madrugada da Páscoa a ressurreição de Jesus. E foram 2 anjos que no momento da ascensão do Senhor ao céu, apareceram aos apóstolos para lhes anunciar que aquele mesmo Jesus, que havia subido glorioso ao céu, voltaria um dia glorioso para concluir a obra da nossa salvação. No Evangelho, Jesus diz a Natanael, que veio ao seu encontro: verás o céu aberto e os anjos de Deus descendo e subindo sobre os filhos dos homens. Com essa afirmação, Jesus quis mostrar que ele era o Messias, ao mesmo tempo divino e humano, anunciado pelo profeta Daniel na primeira leitura desta missa. Durante um sonho, o profeta Daniel teve uma visão maravilhosa. Ele contemplou um ancião sentado em seu trono. Chama-o de ancião de muitos dias. Com essa figura do ancião e com essa expressão de muitos dias, ele quer indicar a eternidade de Deus. Deus sempre existiu, existe e existirá. Só Ele é eterno. Diante do trono de Deus está um rio de fogo. São Paulo afirma na segunda carta aos Coríntios que Deus habita numa luz inacessível. Este rio de fogo significa que Deus é o grande mistério. Se Deus não se tivesse revelado a nós, o ser humano jamais poderia conhecer a Deus. O conhecimento de Deus não é uma descoberta humana, é uma revelação divina. E Deus se revelou, antes de tudo, através do mundo criado. Nós podemos dizer que toda a criação é um hino de louvor a Deus, proclama a sua existência, a sua beleza, o seu poder. Deus se revelou a nós através da sua palavra, registrada na Sagrada Escritura. Mas principalmente, irmãos e irmãs, Deus se revelou a nós em seu Filho Jesus Cristo. Na encarnação de seu Filho, Deus se mostrou visivelmente ao mundo. Deus, nós podemos dizer, interpretou a si mesmo, disse quem de fato Ele era. Por isso Jesus disse ao apóstolo Filipe: quem me vê, vê o Pai. Portanto, se nós queremos ver a Deus, olhemos para Jesus Cristo. Se nós queremos saber quem é Deus, olhemos
para Jesus Cristo. Mas Deus, irmãos e irmãs, ao criar os seres humanos, quis mostrar de fato que Ele cuida da nossa salvação, que Ele quer a nossa salvação, que Ele nos dá todos os meios para chegarmos à salvação. Inclusive, Deus designou um anjo para cuidar de cada um de nós. É o anjo da guarda. No capítulo 18 do Evangelho de São Mateus, Jesus diz aos apóstolos, referindo-se às crianças, que os anjos das crianças contemplam eternamente a face de Deus. Quem são os arcanjos? Em primeiro lugar, os arcanjos têm no seu próprio nome gravado o nome de Deus. Rafael, Gabriel, Miguel. A palavra El em hebraico significa Deus. Portanto, irmãos e irmãs, o nome de Deus está gravado no nome desses anjos. Nós podemos dizer que os arcanjos vivem para Deus, são os ministros de Deus. E o livro do Apocalipse, cujo texto ouvimos na segunda leitura desta missa, mostra claramente que o arcanjo São Miguel tem uma dupla missão. A sua primeira missão é defender os direitos de Deus. Deus tem o direito de ser adorado por nós, porque Ele é o fundamento de tudo aquilo que existe. Deus tem direito ao nosso amor, porque Ele é o nosso Criador e Pai. E Deus tem direito de ser obedecido por nós. E, como afirma o livro do Apocalipse, o demônio é um mentiroso. Ele é um sedutor. Aquele que procura enganar os seres humanos, justamente atingindo os direitos de Deus. E a Sagrada Escritura nos recorda o exemplo dos primeiros seres humanos, chamados Adão e Eva. Quando o demônio, o mentiroso, o sedutor, manda a mulher comer do fruto daquela árvore que estava no meio do paraíso, chamada árvore, o fruto do bem e do mal, a mulher responde que tinha um mandamento de Deus que proibia comer daquele fruto. E o que o demônio faz? Ele mente. Diz à mulher que Deus é um mentiroso, porque ele sabe que se ela e seu marido comerem daquele fruto, serão iguais a ele. Portanto, Deus mentiu. E ainda mais, o demônio mente ao mostrar que os mandamentos de Deus diminuem a nossa liberdade, extingue a nossa liberdade. Se eles desobedeceram aos mandamentos de Deus, eles serão então autônomos, serão verdadeiramente livres. Veja que mentira. É justamente a obediência aos mandamentos de Deus que nos torna livres. A liberdade não consiste em praticar o mal, mas em praticar o bem. Quanto mais o ser humano pratica o mal, o pecado, mais ele se torna escravo do mal, do pecado. Tem dificuldade de libertar-se do mal. Agora, a liberdade consiste na prática do bem. E até hoje, irmãos e irmãs, o demônio continua a sua obra de sedutor, de mentiroso. Quantas mentiras ele está dizendo hoje às pessoas. Por exemplo, mentira contra a vida, dizendo que a legalização do aborto
é uma medida de saúde pública. Quando que destruir uma vida, matar um ser inocente, uma criança no ventre de sua mãe, seja promover a vida? Veja que mentira. Hoje o demônio está mentindo, dizendo que nós não nascemos homem ou mulher. Isso é coisa de antigamente. Cada um deve escolher a sua orientação sexual. Todas as orientações são iguais. Vejam que mentira. Mentira sobre a droga, dizendo que legalizar o uso da droga é o meio mais eficaz de combatê-la. Outra grande mentira. E assim as mentiras vão se multiplicando. E os livros do Apocalipse diz que os demônios mentem, tentam, apresentam o bem como o mal e o mal como o bem. Para quê? Para nos acusar e depois nos levar à condenação. Então esta é a obra do mentiroso. Outra missão que o arcanjo São Miguel recebeu foi proteger a igreja. No Antigo Testamento, ele é o protetor de Israel, o antigo povo de Deus. E no Novo Testamento, ele é o protetor do novo povo de Deus, que é a igreja. A igreja, sobretudo hoje, precisa muito da proteção do arcanjo São Miguel. Precisa da sua proteção para continuar defendendo os direitos de Deus, de ser adorado, amado sobre todas as coisas e obedecido por nós na observância dos seus mandamentos. A igreja precisa da proteção de São Miguel para resistir às perseguições. Ainda hoje a igreja é perseguida em muitos lugares, atualmente na Nicarágua, aqui perto de nós. E a igreja precisa da proteção de São Miguel para ela denunciar as ideologias que escravizam o ser humano e que são obra do sedutor, do mentiroso, que é o demônio. Hoje à tarde, Dom Vladimir, de modo solene, vai declarar este templo santuário diocesano de São Miguel Arcanjo. Irmãos e irmãs, como disse, Deus é o grande mistério. O universo inteiro não pode conter a Deus, porque é um espaço físico. Mas o nosso interior pode conter a Deus, porque é um espaço espiritual. Por isso Cristo afirma na última ceia: se alguém me ama, será amado por meu Pai. E nós viremos a Ele e nele faremos a nossa morada. Deus pode morar no nosso interior. E Paulo pergunta aos cristãos da comunidade de Corinto, em sua primeira carta: não sabeis que sois templos de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? O Espírito Santo habita em toda a comunidade e em cada membro da comunidade. Templo de Deus por excelência foi o corpo de Cristo. Diante do templo de Jerusalém, Jesus afirma: destruí este templo e em 3 dias eu o reconstruirei. E o evangelista teólogo São João observa, ele falava do templo do seu corpo, que seria destruído pela morte e reconstruído pela ressurreição. Templo de Deus, de modo muito especial, foi Nossa Senhora, que concebeu em seu ventre, em seu seio, o Filho de Deus, feito homem. Mas Deus quis também, na história da salvação, escolher determinados espaços deste mundo para que fosse consagrado, dedicado, reservado para Ele. Espaço onde Ele manifesta de modo especial a sua presença, concede os seus dons
as suas graças. E no Antigo Testamento, nós temos o Templo de Jerusalém, edificado pelo rei Salomão. Jesus, por 2 vezes, se refere ao Templo de Jerusalém, chamando casa de meu Pai. Veja que nome é bonito, tem as nossas igrejas, casa de Deus, casa de meu Pai, como disse Jesus Cristo. E no Templo de Jerusalém havia um lugar muito especial, chamado de santuário, e às vezes Santo dos Santos. Era o lugar onde se encontrava o objeto mais precioso dos judeus, que era a Arca da Aliança. No interior da arca se encontrava uma porção do maná, o pão dos anjos que caía do céu para alimentar o povo de Israel em sua caminhada pelo deserto. Encontrava-se no interior da arca as 2 tábuas de pedra com os 10 mandamentos que Deus deu a Moisés no Monte Sinai. Encontrava-se a vara de Arão, irmão de Moisés, símbolo do poder que Deus lhe deu de realizar prodígios em favor do povo. Esse lugar era considerado tão santo, santuário, que só os sacerdotes ali podiam penetrar uma vez por ano. Então, santuário significa lugar santo por excelência. É esse o título que esse templo vai receber hoje à tarde. Lugar especial para a procura de santidade de vida. Em primeiro lugar, através das peregrinações. Como hoje temos aí um grupo grande do Paraguai. A peregrinação recorda que a nossa vida é uma caminhada nesse mundo em direção à casa do Pai. Em direção ao céu, à vida eterna. Esse templo vai tornar-se santuário, lugar santo, de modo especial, porque aqui vai ser anunciada a palavra de Deus, através de uma boa catequese para os romeiros e para todo o povo. Esse templo vai tornar-se um santuário, lugar santo, de modo especial, porque aqui vão ser celebrados com muito cuidado a liturgia da igreja. A liturgia é a celebração da salvação. Todos os fatos salvíficos anunciados pela palavra de Deus tornam-se realidade na liturgia. Portanto, a liturgia é bela por si mesma. Não precisamos acrescentar nada à liturgia, mas apenas realizá-la com fé, com penetração, com piedade. Mas, sobretudo, esse templo vai tornar-se santuário, lugar de santidade especial, porque aqui vão vir os pecadores para receber o perdão da misericórdia de Deus e tornar-se novas criaturas. Que esse lugar seja, pois, um santuário, lugar onde Deus é adorado, amado sobre todas as coisas, um lugar onde os mandamentos de Deus são obedecidos. Amém.